Cheguei no final, fiz o ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, ponto baixíssimo, 1, 2, 3, e eu vou seguir aqui novamente o mesmo processo, vou fazer o ponto sobre ponto até o final aqui do mesmo jeito. Fiz aqui até o último ponto, fiz os 2 pontos dentro do espaço, as 3 correntinhas, os 2 pontos aqui dentro, né? Então, a gente faz aí a mesma coisa. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, em cima aqui dos pontos, no entanto, eu não faço, né, o último ponto, eu faço até o penúltimo. Fiz aqui até o penúltimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui a parte reta. Vou fazer 1, 2, 3. 3 correntinhas, venho aqui no meio das correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Venho em cima aqui dos 2 pontos e eu faço uma diminuição. Então, eu faço metade, metade e fecho. Assim. 1, 2, 3. Venho aqui no meio dos pontos correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Faço, então, novamente a diminuição. Metade, metade, fecho os 2 juntos. 1, 2, 3. Um ponto baixo aqui no meio. 1, 2, 3. Venho aqui no próximo. Metade, metade, fecho os 2 juntos. 1, 2, 3. Venho nas correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3. Então, a carreira fica nesse formato, né? E eu recomeço aqui o canto a partir do segundo ponto. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, e agora a gente vai fazer o canto um pouco diferente. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, eu começo aqui a partir do segundo ponto. Faço 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e 1, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2 pontos e no próximo eu começo a fazer aqui o sistema de ponto sobre ponto. Então, aqui eu terei um ponto alto em cima do segundo ponto com 2 correntinhas de separação. Aqui no meio, mesmo processo. 1 e 2. Uma, 2, 3 correntinhas. E 1 e 2.
Agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, mas eu não vou fazer os últimos 4. Então, eu venho fazendo aqui, prestando atenção para que eu não faça os últimos 4 pontos. Um, dois, três, 4, então ainda falta 1. Agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? 1, 2, pulo 1, 2, no próximo, 1 ponto. Então, mesminho jeito que eu fiz aqui, olha, eu faço aqui. Agora, depois aqui do ponto alto, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui do lado do ponto baixo, faço metade de um ponto alto. Do outro lado do ponto baixo, metade de um ponto alto e fecho aqui os 2 juntos. 1, 2, 3. Venho aqui do lado desse encontro de pontos da diminuição, metade de um ponto alto, venho do outro lado, metade de um ponto alto e fecho aqui os 2 juntos. Então, vou formando esse desenho, né? 1, 2, 3. Venho aqui do lado do ponto baixo, metade. Do outro lado, metade. Fecho os 2 juntos. Um, 2, 3. Venho do lado do ponto metade, do outro lado do ponto metade e fecho aqui os 2 juntos. 1, 2, 3. Do lado do ponto baixo, metade, metade, do outro lado do ponto baixo, metade, fecho os 2 juntos. Vou fazendo essas diminuições aqui, né? 1, 2, 3. Venho do lado metade, do outro lado metade, fecho os 2 juntos. 1, 2, 3. Então, eu faço aqui, olha, deixo no meio ponto baixo, deixo no meio o encontro dos pontos, ponto baixo, e assim eu vou. Cada ponto que eu for encontrando, eu vou fazendo este sistema. Faltou aqui o outro ponto baixo, então eu faço metade, do outro lado, metade, e fecho. 1, 2, 3. Então, fica aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 formatos, né? Agora, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui no canto. Ou seja, eu não trabalho primeiro, vou para o segundo, faço um ponto. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e no próximo eu recomeço, então, o processo que eu fiz no outro canto, neste canto. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer agora aqui. E no meio, fica com este desenho. Vamos lá. Ela tá ficando retinha, certinha.
E agora a gente vai para a próxima carreira. Então, eu fechei aqui na terceira correntinha. Entro na próxima correntinha, ponto baixíssimo. Entro na próxima, ponto baixíssimo. No primeiro ponto alto, ponto baixíssimo, porque eu vou começar a carreira aqui em cima do ponto alto. Então, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e 1, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2 pontos, no próximo eu já começo a fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no canto, eu vou fazer aquele processo. 1 e 2. 1, 2 e 3. E os outros 2 pontos aqui dentro. 1 e 2. Então, agora, eu faço ponto sobre ponto, mas eu não vou fazer os 3 últimos. Tenho 4 ainda, né? Então, faço mais um. Três últimos, 1, 2 correntinhas, pulo os 2 pontos, venho no próximo e um ponto alto. Né? Porque nessa carreira a gente utiliza assim o primeiro ponto, né? E também utilizaremos o último. E a parte reta, a gente vai fazer este processo, esse desenho, né? Então, durante algumas carreiras, a gente vai trabalhar com este desenho aqui. Então, 1, 2, 3. Eu faço 3 correntinhas de separação. Então, aqui eu entro, vou utilizar, né, o ponto alto, faço aquela diminuição, né, 2 pontos, metade de 2 pontos e fecho. 1, 2, 3. Então, vou fazendo esse desenho aqui. Venho aqui do lado, metade, do outro lado, metade e fecho. E 1, 2, 3. Então, eu vou fazer este processo aqui em todos eles, inclusive aqui no ponto alto. Então, quando eu chegar aqui, fazendo este processo, separado por 3 correntinhas, nós nos encontraremos novamente. Fiz, então, este processo por toda a extensão da parte reta. Inclusive, a gente utiliza o ponto alto, né, para fazer. Agora, 1, 2, 3. 3 correntinhas, e eu uso o primeiro ponto, né? Eu uso agora o primeiro ponto nesta carreira. 1, 2, pulo 1, 2, e assim eu já começo o processo aí do canto. Então, vamos lá por toda esta carreira. Carreira encerrada, e esta carreira será exatamente igual à carreira anterior. Então, eu venho aqui nas correntinhas,
faço os baixíssimos, venho em cima do primeiro ponto alto baixíssimo, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, igualzinho eu fiz na carreira anterior. 1, 2, pulo 2 pontos, e agora eu vou fazer aqui o ponto sobre ponto, e a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vamos lá. Igual eu fiz na outra carreira, né? Venho aqui 2 pontos, 3, 2, faço ponto sobre ponto, deixo 2, pulo 2, faço 2 correntinhas e o ponto alto. Igualzinho. E aqui, na parte reta, também igualzinho. Então, 1, 2, 3. Venho aqui no primeiro ponto, faço metade, metade e fecho. Um, 2, 3. Venho aqui, faço metade, metade e fecho. Então, eu vou fazer esta carreira igual à carreira anterior, igualzinho o que já foi feito. Então, a gente se encontra no final da carreira. Tenho aqui a carreira pronta. E agora, esta próxima carreira será mais uma carreira que eu vou fazer igual à carreira anterior. Igualzinho que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer agora nesta carreira. Então, começo aqui no primeiro ponto, 1, 2, 3, equivale a um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Aí, eu vou pular aqui 2 pontos, e eu vou fazer aqui, agora, 2 pontos, né? Ponto sobre ponto. E eu faço aqui o canto, como eu já venho fazendo. 2 pontos, 3 correntinhas, igualzinho eu vou fazer novamente. Desse jeitinho. Fiz o canto. Agora, aqui na parte reta, também será feito do mesmo jeito. 1, 2, 3, e eu começo a fazer aquele processo de diminuição de pontos aqui, ó. Fecho os dois juntos. Mesma coisa. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer uma carreira igualzinho eu fiz a carreira anterior. Com a mesma contagem de pontos. Então, é assim que eu vou trabalhar por toda esta carreira, do mesmo jeito que a gente já veio fazendo nas outras duas, e no final da carreira, nos encontraremos novamente. Cheguei no final da carreira, fechei na terceira correntinha, e agora eu faço o mesmo processo aqui, baixíssimo, baixíssimo e baixíssimo. Então, a gente vai colocar aqui na posição do primeiro ponto alto. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. 1, 2 de separação. Pulo 2, venho aqui e faço um ponto. Então, agora a gente vai começar a base da tulipa. Então, aqui dentro eu vou colocar 6 pontos. 1,
2, 3, empurro aqui. 4, 5 e 6. 6 pontos. No primeiro ponto aqui eu faço um ponto, uma, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e no terceiro um ponto. Então, eu vou trabalhar desta forma agora no canto. Na parte reta, a gente vai continuar aí o mesmo processo. 1, 2, 3, e eu faço aqui a diminuição. Então, eu vou fazer a mesma coisa na parte reta. 1, 2, 3, e vou fazendo aqui a mesma coisa, mesmo processo da parte reta com esse desenho destes pontos fechados juntos. Então, quando eu chegar no fim desta carreira, no fim dessa parte reta, a gente se encontra novamente no próximo canto. Vamos então fazendo a parte reta. Vim fazendo, fiz as 3 correntinhas. No primeiro ponto eu faço um ponto. Um, 2. No último ponto eu faço um ponto. E agora eu começo a fazer aqui dentro os 6 pontos. Então, é desta forma agora que a gente vai trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui, primeiro ponto baixíssimo. Segundo ponto baixíssimo. Venho em cima do ponto alto, baixíssimo. Então, eu vou iniciar o meu trabalho aqui em cima da curva. Então, 1, 2, 3, equivale a um ponto alto. Entro neste mesmo ponto, faço mais um ponto. Então, eu tenho aqui um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos, ponto sobre ponto. 1 e 2. Agora, eu vou fazer um aumento novamente. 1 e 2. 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. E no último, eu faço um aumento. 1 e 2. Então, eu trabalho na curva desta forma. Na parte reta, eu vou continuar fazendo ainda o mesmo processo. Então, eu saio aqui só com 2. 1 e 2. E eu começo o processo aqui. A fazer o que aquele ponto que a gente já vem fazendo, né?
sempre aqui separado por 1, 2, 3 correntinhas. Separo com 3 e dou seguimento aqui. No mesmo desenho. Então, só quando eu saio daqui da curva que eu uso 2, depois eu vou separando com 3. Então, quando eu chegar na próxima curva, nos encontraremos novamente. Vim fazendo aqui todo o processo, né? Separado por 3 correntinhas. E aqui, eu vou fazer como eu fiz no começo, né? Para entrar na curva, eu faço só 2. Então, eu saio aqui, né? Com 2, passo toda a carreira, e quando eu vou entrar na outra curva, eu também faço 2 e reinicio o processo aqui da curva com o aumento, 2 pontos, aumento, 3 pontos e aumento. Então, é desta forma agora que a gente vai trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fechei aqui na terceira correntinha, agora eu faço 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Então, eu vou começar fazendo um aumento. No mesmo ponto, que é o primeiro ponto, eu faço 2 pontos, faço um aumento. No próximo, ele fica mais justo, né, por causa do aumento, eu faço um ponto. Então, eu faço um aumento, um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. Então, eu vou fazendo assim até aqui o final. Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, até o último ponto. Fiz até o final, o último também fica como um aumento. E agora, eu vou fazer mais uma vez o mesmo processo, que será a última vez. 1, 2. Venho aqui no encontro dos pontos e faço outro encontro dos pontos. Do mesmo jeito que a gente já vem fazendo, com 1, 2, 3 correntinhas de separação. Ao final aqui deste processo, na próxima curva, nos encontraremos. Cheguei aqui no final do processo, 1, 2. E eu recomeço aqui o processo que eu fiz no começo da carreira. Então, eu retomo aqui o que foi feito na outra curva. Vamos lá até o final da carreira.